Você vai ouvir agora Desconcertos. Doses de música e aprendizado no seu tempo. Uma parceria entre a FAMES e a Espírito Santo FM. A apresentação: Kaline Alves, Daniel Moreira e Felipe Pessim. Olá! Boas-vindas ao programa Desconcertos, a sua dose de música e aprendizagens no seu tempo. Uma parceria da Rádio 89.1 FM e a FAMES, Faculdade de Música do Espírito Santo. Aqui é Kaline e juntamente com o Daniel vamos estar com você na próxima 1 hora com o programa Desconcertos aqui no 89.1 com o nosso querido e amigo Felipe Pessim na nossa mesa de som. Nos 2 últimos programas falamos sobre outros países, né? E hoje nós vamos falar sobre o Chile, na companhia do nosso amigo que também está aqui hoje, professor Dr. Rodrigo Olivares, a quem já agradecemos a sua presença. Isso aí, Kaline. Nossa viagem musical segue rumo ao Chile, que é um país de rica diversidade sonora e que transita entre a música de concerto contemporânea e a vibrante cena popular. Nós vamos explorar algumas das obras e artistas que exemplificam essa cultura, essa riqueza cultural, né? E para começar a nossa jornada, nós vamos ouvir uma música que foi indicada aqui pelo nosso convidado, Rodrigo, que é Rabanera, que é do compositor argentino Salvador Amato. E essa obra, ela conta com o nosso convidado, né, o Rodrigo Olivares, como solista, tocando contrabaixo, sendo acompanhado por um quarteto de cordas. Esse concerto foi realizado no FMG em 2015, no recital de defesa de mestrado do professor Rodrigo. Então vamos ouvir Rabanera, de Salvador Amato.
gente, incrível, né? Eu gostaria de dizer o quanto que o Dani gosta muito de falar de textura, né? A gente estava aqui conversando e observar como que a fato de ser um contrabaixo e os graves torna a música com mais corpo. Como que eu observo o som do instrumento vibrante, né, com a gente, como que isso toca a percepção de quem está aqui na escuta, de quem sente o instrumento, que instrumento corpulento, assim, digamos, né? Pegando aí um solo de um grave, né, Dani? Não, com certeza, o contrabaixo é um instrumento incrível e imponente, não só pelo timbre e extensão incrível, mas também pelo tamanho, né? É um instrumento enorme, assim, que impressiona quando a gente vê. E aí, bom, pra gente começar aqui o nosso programa com as minhas recomendações de música de concerto contemporânea, que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, eu trouxe pra gente uma música de um compositor chileno chamado Brian Holmes, que atualmente ele mora no Brasil e ele é professor na Unirio. Deve morar no Brasil, já deve ter mais de 15 anos, que eu conheço o Brian, tem uns 15 anos e ele tá aqui no Brasil desde então, né? Mas deve ter até mais tempo. Ele, além de ser um excelente compositor, ele é uma pessoa incrível, assim, tem ótimas ideias, ótimo papo. E eu quis trazer a música dele porque tem tudo a ver com o nosso programa, né? Porque a música que eu trouxe se chama Effluvium e ela é para 2 contrabaixos. E a versão que a gente vai ouvir foi executada pelo duo Excelsi, que é formado pelo Claudio Bernier e o César Bernal. Então, vamos ouvir Effluvio do Brian Holmes.
acabou de ouvir Effluvium, que é uma peça para 2 contrabaixos do Brian Holmes. E antes nós ouvimos Habaneira, Salvador Amato, com o nosso convidadíssimo aqui no solo, o professor Dr. Rodrigo Olivares. Bom, o programa de hoje sobre o Chile, né? Chile de Neruda, mas também de Isabel Allende. Destaco o livro Violeta, onde encontramos a luta pelos direitos das mulheres, a ascensão, queda de tiranos e demais acontecimentos que marcam a vida de uma mulher que nasceu e morreu entre 2 terríveis pandemias. A gripe espanhola, em 1920, e 100 anos depois, o novo coronavírus. Que coisa, né? O livro mistura realismo mágico com a história recente do Chile e rapidamente se tornou um best-seller, Violeta, né, da Isabel Allende, estabelecendo a Allende como uma das vozes mais proeminentes da literatura latino-americana. Nossa, que legal, Kaline. Eu fiquei até com vontade de ler esse livro. Eu não conheço essa autora, né? O Neruda, como a gente conhece, mas eu não conheço, tenho vontade. Já anotei aqui a sugestão da Kaline. Mas, Kaline, a próxima música foi você que escolheu e ela se chama Desalambrar, do Vítor Jara. Fala um pouco pra nós, por que você escolheu essa música aí? Compromisso social e político. Eu adoro. O Vítor Jara eu já conhecia do Movimento Sem Terra, né? E a Desalambrar pelo o radical né? A ideia de romper com as amarras, pensando aí numa tradução para o português, certo? A letra é um chamado à reflexão e à ação sobre a posse e uso da terra, né? É uma peça que questiona diretamente a distribuição desigual de terras e convoca as pessoas a considerarem a terra como um recurso que pertence a todas as pessoas, né? Não é só porque a pessoa é mais rica, mais poderosa, de família, não, né? A Desalambrar, então, do Vítor Jara, traz então essa ideia de romper com essas amarras, enfatizando a urgência e a necessidade coletiva da gente agir pela distribuição igualitária de terras, algo que a gente precisa aprender muito aqui no Brasil, e acho que esse radical desse tem tudo a ver com o nosso programa Desconcertos. Vamos ouvir? Vítor Jara, a Desalambrar. A los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Uau, nossa, muito legal a música, Kaline. Obrigado por trazer pra gente aqui. Eu pesquisei também quando você falou dessa música e eu vi que o Vítor Jara, né, ele é um dos maiores ícones da música popular chilena, né? E a voz dele é muito marcante, tá? A gente estava comentando aqui que ele tem uma pegada meio Chico Buarque, assim, pra gente brasileiro, que é aquela coisa política, com voz e violão, é bem interessante, né? E tem esse compromisso político muito forte, se tornando de fato um símbolo de resistência chilena e da América Latina. Muito legal mesmo. Exatamente, esse é o espírito. E me conta aí o que você achou. Você sabe que nós adoramos falar com você. Manda um WhatsApp aqui pra rádio 998087382. Vou mandar um alô aí pra galera da Noturna, pros porteiros, garçons, motoristas de aplicativo, taxistas, pessoal da saúde, trabalhadores da noite e do final de semana. Pra você que tá agora nos ouvindo aqui na Rádio Espírito Santo. Isso aí. Bom, agora a gente vai
para os nossos talentos da FAMES, aquele momento em que a gente mostra músicas executadas ou eventualmente compostas pelos nossos alunos da FAMES, né? E a gente vai ouvir a música Meu Amigo, que é uma composição de Samela Rocha, que está tocando violão e é compositora, o Esther Braga Garcia na viola, João Margon no violino, Larissa Vitória Alves Pereira no ganzá, Samara Lacerda e Emílio Periciliano no piano e a Tainara Pereira Lima no violão. Acabou de ouvir a música Meu Amigo, composição de Sam Rocha no violão, compositora, e a galera aí da licenciatura, Esté, João, Larissa, Samara, Tainara, vocês são demais. Eu não poderia deixar de comentar da brilhante Violeta del Carmen Parra Sandoval, uma cantora, compositora, artista plástica e ceramista chilena, considerada a importante pessoa e fundadora da música popular do Chile. Ano passado, eu assisti um espetáculo Violeta de los Andes, do grupo Tarrahumaras, que é capixaba, é um grupo capixaba, e traz um monólogo teatral que narra a vida e obra dessa multiartista incrível que foi Violeta Parra, destacando sua dedicação à cultura mapuche. Bem legal, Kaline. E por falar em Violeta Parra, que tal a gente fechar esse primeiro bloco com uma das canções mais emblemáticas da história da música latino-americana, que é a canção Gracias a la Vida, que foi composta e interpretada por Violeta Parra, essa artista chilena que é fundamental, né, no movimento Nueva Canción Chilena. Essa música ela foi escrita um pouco antes da sua morte e, ao mesmo tempo, ela é um hino de gratidão à existência e um retrato de intensidade emocional que marcava sua vida e sua arte. Com versos simples e profundos, a Violeta agradece pelos sentidos, pelas emoções e pela capacidade de cantar, deixando para o mundo uma das despedidas mais comoventes já feitas em forma de música. E olha, eu vou quebrar o protocolo aqui para fazer um Graças à la Vida por nós nessa semana, que temos muito a comemorar. Conquistamos aí junto ao sindicato, a nossa direção, um reajuste, uma possibilidade de reajuste salarial, ainda vai para a Assembleia, mas a gente está, graças à la vida, puramente essa semana, né? Então, um alô para todo mundo que esteve conosco aí nessa batalha, nessa jornada que ainda não acabou, mas a gente já tá no clima de agradecer. Vamos então, de Violeta Parra, Gracias a la Vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Um alô aí pro nosso aluno Victor Fávero. Um alô para você também. Que bom que você está nos ouvindo, estudante de contrabaixo acústico. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Isso aí, Kaline. Pra gente fechar então esse nosso primeiro bloco, nós vamos ouvir a dupla Iorca, que é formada pelas irmãs Iorca e Daniele Pastenes. E elas são muito conhecidas no Chile porque elas fazem um estilo indie pop meio sensível, com letras bastante introspectivas. E a canção que a gente vai ouvir, que eu escolhi, é a canção Viento,
que é uma canção que destaca a delicadeza e a força da música popular chilena contemporânea. Desde que no estás conmigo, ponerse a caminar es un castigo. Toda esta ciudad fue tan testigo de tú y de mí. Pareciera que respiro tu aroma en cada esquina en la que miro. Toda esta ciudad es tan testigo de tu partir. Y vienes convertido en viento, un frío que detiene el tiempo. Y vienes convertido en viento. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas de todas partes, pero no de acá. No estás, no estás, no estás, no estás. Y yo te llevo dentro como mi alimento, ese aire que me ayuda a respirar. Pareciera que persigo un soplo que se mete por mi ombligo. Pareciera que tengo perdido mi existir. Bandejón central, Alameda, estatua militar y bandera, el monumento que yo miro, eres tú. Y vienes convertido en viento, un frío que detiene el tiempo. Y vienes convertido en viento. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas
Você está ouvindo Desconcertos. Você está ouvindo Desconcertos. Então, pessoal, a gente está entrando agora no ar, ao vivaço aqui com o professor doutor Rodrigo Olivares, que já está com seu contrabaixo aqui montado, afinadíssimo. Rodrigo Olivares é doutor e mestre em música pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui graduação em licenciatura em contrabaixo acústico pela Universidade Nacional de Cuyo, Argentina. Rodrigo, ele mantém uma ativa atuação como músico, pesquisador e docente no Brasil, quanto no exterior. Como contrabaixista, integrou várias orquestras, foi aceito na World Orquestra Mundial, integrou o naipe de contrabaixos nas turnês pela África do Sul, Espanha. Como cameranista, já se apresentou com diversos grupos de música erudita, em conjuntos de música popular no Brasil e no exterior. Como pesquisador em música, apresentou comunicações diversas, uma jornada acadêmica incrível e, como docente, é convidado regularmente para ministrar aulas e masterclass de contrabaixo acústico, onde constam participações fora do estado e também fora do Brasil. O Rodrigo também atua no Música na Rede, professor da FAMES, assistente em contrabaixo acústico na nossa faculdade aqui, pública estadual do Espírito Santo, integrante da OSES, Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. É uma honra, uma alegria ter você aqui, professor Rodrigo, você e o seu contrabaixo. Sim, Rodrigo, você tá com o seu contrabaixo aí, você gostaria de tocar alguma canção pra gente, alguma música? Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite. E aqui vamos fazer um breve improviso. Sim. Então, gente, vocês vão conhecer agora um pouquinho do som, ou, viver um pouquinho, experienciar o contrabaixo acústico com o professor Dr. Rodrigo Olivares. Uau! Incrível, muito bom. Instrumento com som potente, né? Marcante. Corpulento, mantém o que eu disse no início do programa, né? E dá água na boca. É um instrumento que ele ativa na gente texturas muito fortes. É um instrumento muito imponente. Rodrigo, conta pra gente mais sobre os perrengues que você já contou, né? A gente veio comentando, que quem não conhece, olha, dá uma pesquisada aí. É um instrumento um pouco maior do que a gente está acostumado aqui com os maior instrumentos. Que todos nós. A gente fez o teste, mais alto que todos nós. Vocês já perceberam que eu tenho que deixar o contrabaixo no chão e acomodar um pouquinho. Esse tremor que vocês sentiram em Vitória foi ele colocando o contrabaixo no chão. A gente pode dizer que grau 8. Você dá uma boa noite pro pessoal. Boa noite a todo mundo. Boa noite a vocês. Pode dizer que é uma pessoa, né? Que você anda junto com uma pessoa. É um lugar sempre você dividindo aí um lugar. É um bom amigo, que vai acompanhando e fazendo sons com ele, assim, trocando as ideias. Assim. Então é muito legal. E como é que foi a sua escolha como músico por um instrumento desse? Assim? O que te levou a como você chegou, como o Rodrigo chegou no contrabaixo?
Então, é curioso porque quando eu conheci o contrabaixo foi a partir de minha própria família que me apresentou ele, minha mãe, que ela cantava num coral de igreja. Aí eles se estava montando uma orquestra jovem, um projeto de orquestra jovem, e aí eu entrei com 14, 15 anos. E aí me interessei por essa vivência de tocar, assim, bom, ao longo dos anos, ia ser essa escolha, aquilo que uno gostaria de estudar e qual que uma das capacidades que uno tem em relação à vivência futura, que pode desenvolver na vida. Então, eu percebi que eu tinha condições de estudar música e assim foi essa minha eleição. Isso no Chile? Então, eu sou um pouco giramundo, professor. Então, no meu caso, eu estudei por 2 anos no Chile, com aulas particulares com meu primeiro professor de contrabaixo, Eugenio Parra. Ele era, naquela época, era chefe de naipe da Orquestra Sinfônica de Chile. E sou muito honrado de ter ele como professor. Ele me ajudou muito nessa experiência musical, conhecer um instrumento, escolher um primeiro instrumento e aprender o que era a vivência musical, a percepção e as primeiras notas do contrabaixo. E a partir daí, por uma decisão pessoal, eu fui estudar a Argentina, na Universidade Nacional de Cuyo, que isso é muito próximo do Chile, que é na cidade de Mendoza. Isso é cruzando ao outro lado da Cordilheira dos Andes. E eu morei por 5 anos, o que foi meu período de graduação lá. Até depois eu vim no Brasil fazer pós-graduação. E, bom, foi chegando mais para perto, isso, né? Chegando aqui para perto da gente aqui. Isso, chegando aqui até o Espírito Santo. E atualmente, né, você tem estado muito ativo, tanto na vida profissional como músico, como na vida profissional como professor. Comenta um pouco pra gente sobre essa trajetória, né, essa escolha pelo instrumento e uma reafirmação dessa escolha todos os dias, inclusive agora com a realização de eventos, né? Então você escolheu a FAMES e está fazendo sucesso aqui, trazendo o povo para cá no evento. Conta pra gente um pouquinho mais sobre esse evento. Então, é muito interessante minha função também como coordenador do Núcleo de Cordas Friccionadas, trazer um evento de nível nacional que vai acontecer aqui em Vitória, no Espírito Santo, especificamente na FAMES, que vai sediar o 8º encontro de cordas friccionadas Flauzino Valle. Flauzino Valle é um violinista mineiro que ele tem muito sucesso no Brasil, ele é muito estudado por vários pesquisadores. E a partir daí, uns professores que são da Universidade de Brasília e da Universidade Federal de Ceará, eles organizam esse evento em diversas instituições de ensino superior e nesse caso eles aceitaram com muito agrado que o evento receba a FAMES esse evento aqui. Então, para nós como instituição, para os projetos de ensino coletivo, para o ambiente musical do Espírito Santo, é muito importante que um evento aconteça dessa magnitude, sabe? E vamos falar a data? Que dia? O evento vai acontecer do dia 7 ao 12 de julho, sempre na FAMES, e vai ter algumas parcerias também, onde algumas atividades vão acontecer em outros locais. Por exemplo, a FAFI, o RUPS também vai sediar o evento também. O IFES também, algumas apresentações artísticas vão acontecer ali. E o SEBRAE também, algumas atividades vão acontecer no SEBRAE. Todo mais ou menos pertinho no centro. E você coordenando tudo. E tocando também, pesquisa, várias coisas. Vai ter minhas contribuições também. Legal, Rodrigo. E um instrumento, falando um pouquinho do contrabaixo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é um instrumento que pode ser usado tanto na orquestra quanto no jazz, uma big band, um trio, né? Geralmente tem um baixo, piano e bateria, né? Um contrabaixo, piano e bateria. Eu queria que você falasse um pouquinho das diferenças. Você toca os dois gêneros musicais, você toca música popular também ou não? E falasse um pouquinho sobre a diferença do instrumento. Você pode falar um pouquinho pra gente? Então, o contrabaixo acústico, ele tem uma história bem singular, porque ele é um instrumento híbrido, né?
No, todo el mundo ve el instrumento y piensa, ese violino gigante, ese violonção que usted está levando. Mas o contrabaixo acústico, ele vem de duas famílias de instrumentos de cordas friccionadas. O violino, que todo mundo conhece, e a viola da gamba, que é um instrumento da Renascença, que tem algumas características esse instrumento. E a mais particular que o contrabaixo acústico herdou foi a questão da afinação. O violino, a viola de arco e o violoncelo, eles afinam por quintas, em distâncias de quintas, as cordas. E o contrabaixo acústico afina em quartas. Então, essa foi a grande contribuição que ficou de herança da viola da gamba. E outra coisa que é muito particular do contrabaixo acústico é que você não vai encontrar dois instrumentos iguais. Tem esse formato, por exemplo, tem o tamanho dele, tem os fundos são planos, há outros que têm mais forma de violino, sabe, que tem essa as curvatura isso, toda exatamente. Específico, cada um é um? Cada um é diferente. Uau! E vem cá, os desafios da profissão. Deve ter alguns perrengues aí bom para contar. Os desafios tem os perrengues, né, as dificuldades pelo tamanho do instrumento, é claro, mas alguns desafios que você observa sendo, né, profissional nessa área? Eu acho que os desafios eles vão acontecendo ao longo que você vai estudando. O primeiro desafio, às vezes, você afinar com ele, entender as distâncias dele, depois a questão do arco, depois de passar o arco sobre a corda, fazer fricção nela, e depois vai aparecendo leitura musical, depois os estilos musicais, assim, retomando também a pergunta que o Daniel fez para mim, que não se toca do mesmo jeito a música barroca que a música do romantismo, sabe? Ou a música popular, o jazz, o chorinho. Então, ao longo do processo do curso, você vai encontrando essas dificuldades, mas você precisa ter essas ferramentas. Assim. Primeiro, saber dessa técnica, conhecer as posições do instrumento, saber que coisas você pode tocar com arco e que coisas funcionam mais com pizzicato, que a gente chama para tocar com os dedos. E também tem tipos de pizzicato, não é o mesmo vários. Pizzicato serve para erudito, para popular. Então, eu falo para os alunos que igual que jogar um Mario Bros, assim, você vai pulando as etapas, vai ganhando uma etapa, depois passa outra etapa, depois vai passando essa etapa, e aí vai passando até que você vira o jogo, sabe? E o pizzicato que a gente acabou de falar aqui, né, a gente chamar de pizzi também, é como se fosse um belisco, gente, veio mais com essa ideia de beliscar, né, tocar com os dedos, assim. E tem do Bartók, o pizzicato Bartók, do jazz é meio slap, né, bate com o dedo mais forte. Exatamente, que você belisca a corda e você puxa ela para que soe no espelho, que se chama, que é onde passa as cordas do instrumento. Então, dá essa sonoridade. Você falou dos formatos diferentes e que cada vez... Isso tem alguma coisa a ver com... É parecido com a ideia da alma do violino? Que o violino tem uma questão da alma, que o cara tem que fazer de um jeito específico e cada violino tem uma alma específica. Essa questão do formato está relacionada a isso também ou é só uma questão porque ninguém consegue fazer dois iguais porque não tem forma? Não, é porque na época que surgem os outros instrumentos de cordas friccionadas, por exemplo, o violino ele surge do período 12 e o contrabaixo acústico ele como existiam as duas famílias, tanto a família do violino, tanto a família da viola da gamba, existiam os dois instrumentos grandes. Só que ao longo do período, os compositores escreviam ou para um instrumento ou para o outro. E aí, por causa dos teatros e do próprio tamanho do instrumento, aí os instrumentos rachavam, não havia padronização da afinação também, não havia uma padronização das técnicas, então muita do repertório do instrumento para o contrabaixo acústico surge após o século XIX. Então, estou falando mais do repertório solista, sabe? O repertório clássico que a gente toca é inspirado no violone, que é um instrumento que vem da viola da gamba, mas para tocar no contrabaixo octal, que é de outra afinação, é muito difícil. Então, tem essas dificuldades. No violino não acontece isso porque a
as obras de Bach foram escritas para o instrumento que existe até o dia de hoje. Então, essa eu acho que é a grande curiosidade do instrumento. Por causa de ser híbrido, tem muitas coisas que dificultam a execução, sabe? Esse tem o Pecinho que toca violão, deve ter essa dificuldade também. Pra tocar uma música barroca no violão, não existia violão. Aí pega músicas para alaúde, aí tem que adaptar. Eu já toquei violão um tempo também. Eu sei que tem que mudar a afinação do violão pra você tocar parecido com alaúde. Tem essas dificuldades do instrumento novo, né? Digamos assim. Bom, nós estamos recebendo aqui mensagens no nosso WhatsApp. O pessoal tá querendo te ouvir mais, estão querendo ouvir mais o baixo. Falando que o som soou lá na rádio muito bom, né? Então conta pra gente como que você tem trabalhado os repertórios, o que você tem tocado. Se você se sentir à vontade, pode mostrar pra gente também. Então, o repertório sempre vai conforme as demandas que vão surgindo profissionalmente. Isso. Então, mas essa que você tocou pra gente hoje foi qual? Então, é curioso porque esse deve ser um dos primeiros solos para os naipes de contrabaixo. E foi escrito para esse instrumento com essa mesma afinação. Então, esse é um trecho de uma ópera de Giuseppe Verdi que se chama Otello, que o trecho se chama Morte de Desdemona, né? Naquela época do período do romantismo, os instrumentos graves, eles expressavam toda essa questão de paixão, as coisas mais oscuras do homem, e aí a pessoa refletia que é o que ia acontecer nessa cena, se ia assassinar essa pessoa ou não. Então, as notas mais graves que eu toquei é o pensamento da pessoa já pensando na ideia disso. E as notas mais rápidas que eu toco é as pessoas já vão cometer o acto. Então todo esse processo é os naipes de 8 contrabaixos tocando isso, não toca mais ninguém na orquestra, assim. E aí a cena acontece aí, a pessoa se passeando, e eu não lembro muito bem a cena, mas eu acho que a pessoa que faz a cena estava dormindo, uma coisa assim. Então aí a pessoa que vai cometer o assassinato está pensando, então todo esse trecho que está tocando contrabaixo, assim, que toca e para, e depois vem outra secção tocando, é aquele pensamento da pessoa pensando nessa ideia, e aí o contrabaixo faz toda essa reflexão assim, mental, assim. É uma coisa bem assim curioso é como os compositores utilizaram o contrabaixo. Depois, obviamente, o contrabaixo começou a tocar coisas mais alegres também, porque as pessoas vão pensar, só toca coisas chamar tristes. Pra rec e coisas tristes, Então, Rodrigo, toca um pouquinho mais pra gente, pode ser? Vou. Mostrar com pizzicato também pro pessoal da rádio Vou dar um. E a parte mais... fica à vontade, pode se deslocar, porque a gente sabe que até você se movimentar aí e erguer o instrumento. A gente comenta muito aqui, né, de como que cada instrumento tem a sua peculiaridade, e hoje estar aqui com o professor Rodrigo é uma oportunidade incrível de desfrutar a beleza e o corpo desse instrumento incrível. Vamos lá então, de contrabaixo acústico. Ao vivaço aqui no 89.1 FM, programa Desconcertos. Uau! Uau!
Muito bom. Tocou com harmônicos e pizzicato. Rodrigo, antes de você guardar, pro pessoal que tá ouvindo, já ia guardar mais um tremocístico aqui na Vitória. Calma, pessoal. Eu queria que você mostrasse, porque muita gente não conhece a diferença do contrabaixo para outros instrumentos de corda, por exemplo, violão, cavaquinho. E é uma particularidade que ele é um instrumento que é contínuo, né? Ele pode dizer flat, ele não tem aquelas casas que tem no violão, então a gente consegue fazer um som contínuo. Você poderia mostrar um glissando de uma nota, uma corda qualquer até um agudo, mostrando que ele não tem as divisões exatamente igual no violão, né? Sim. Isso, ele é liso, né? Então, isso inclusive dificulta a questão da afinação, né? Porque você tem que colocar o dedo sempre no mesmo lugar, porque se você botar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, a nota está um pouquinho desafinada. É igual violão, que se você botar no meio da casa, perto, vai ser o mesmo som, porque tem a casa lá marcando, né? E pra você que tá aí nos ouvindo, gente, o glissando, que foi isso que o professor Rodrigo acabou de fazer, é deslizar os dedos no braço do instrumento, né? Digamos assim. Me consertem se eu estiver errada. Ou desconcerta, né? Rodrigo, a gente já está caminhando para a finalização da nossa entrevista, infelizmente, mas antes do Dani fazer a última pergunta, gostaria que você comentasse algo sobre o instrumento e sobre o trabalho que você apresentou aqui para a gente agora. Bom, eu toquei uma peça de um compositor norte-americano, o nome dela se chama Nancy, vocês viram que ele se toca de maneira pouco usual o instrumento, que ele utiliza os harmônicos, outros registros do instrumento que eu toquei da primeira música. Fechar o olho parece um violoncelo. Assim, isso. Não, na verdade, o curioso do compositor, que ele é contrabaixista, mas foi em homenagem à esposa dele, e a esposa dele é flautista, então a parte dos harmônicos se imita como se fosse um som sopro. Isso, legal. E aí a secção B, que seria os pizzicatos, seria ele tocando com ela, sabe? Então é muito bem escrito, sabe? Então no curso do contrabaixo aqui da FAMES a gente explora todo esse repertório, que é mais essa questão tanto erudito quanto popular, que é o que a gente chama música crossover, né? Legal. E a nossa última pergunta, que a gente sempre pergunta para os nossos convidados aqui, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes o que é música para você. Tá, me deixa só preparar, que eu estou com o contraste aqui. Prepare, segura as coisas de casa, vai tremer tudo em Vitória, vai tremer tudo, vai apoiar no chão agora. E opa, calma, caiu as coisas aí da casa de vocês, foi o Rodrigo posicionando o contrabaixo. Agora sim, Rodrigo. Então, eu faço a reflexão sempre contínua de que é a música para mim, porque eu ando na rua e estou ouvindo música o tempo todo. Tem os barulhos dos carros, eu vou ao supermercado e tem a música de fundo, vou ao cinema, tem as trilhas sonoras, estou com a orquestra e estou escutando música. Então, para mim é uma forma de vida, sabe? Então, e nessa forma de vida eu convivo e eu sou feliz fazendo isso, sabe? Então, e a minha expectativa como professor é que meus alunos também eles se inspirem com isso e que eles possam ter essa convivência com a música agradável, assim, que pode ser um bom amigo, que com o próprio instrumento pode fazer várias coisas, sabe? Que não seja um sofrimento, sabe? Porque às vezes parece que quando uno estuda um instrumento, deve ser difícil estudar, e parece como que algo tem essa sensação de como que se eu não toco bem isso, vou ser criticado, isso. Mas a gente tem que começar a curtir o que uno faz para depois ir crescendo como artista. Obviamente sempre vão surgir dificuldades assim. E ao longo de minha jornada, meu percurso com o contrabaixo tem sido assim. Eu tenho vivenciado isso e essa forma de vida que eu tenho, essa relação que eu tenho com a música, consigo ser feliz, sabe? E isso eu acho que é o que me define para a minha música e o que eu faço com o contrabaixo.
Ai, professor Legal. Rodrigo, foi um máximo estar com você aqui. Dani, você quer fazer mais algum comentário? Não, na verdade, eu tinha uma última pergunta. Essa teria sido a última, mas é porque eu lembrei que eu tenho uma amiga que ela tem um violoncelo e ela deu um nome pro violoncelo, ela chama de Heitor. Tem um nome pro seu instrumento também? Ou você só chama de- Não tem. Então é só a Cecília que sou dá bom o nome. amigo. Sou bom É que você chamou amigo. de amigo 2 vezes. Eu falei, será que ele dá um nome? Não é um grande- apelido. Um grande amigo. Tem sido um bom amigo, tem sido um bom amigo. É legal. muito bom ter você aqui com a gente, sentir toda a vibração, todo o corpo e intensidade do seu instrumento e da sua profissão. Nós te agradecemos muito imensamente por isso. Quem quiser estudar o contrabaixo acústico, a Faculdade de Música do Espírito Santo recebe alunos de graduação, licenciatura e bacharelado. Então se inscreva, em breve teremos aí o edital do vestibular. Quem sabe você não vai ser o próximo aluno do professor Rodrigo, um professor que traz muito dessa essência do que é o Chile, do que a gente acredita e aposta, que a educação é um direito de todos. Então, por que não estudar contrabaixo? Aí Quer também, se despedir? a FAMES também tem curso de CFM, que é o curso de formação musical. Isso. Porque a graduação para quem já toca. Se você quer aprender a tocar, você também pode procurar a FAMES para começar do zero com o professor Rodrigo, né? Bom, muito obrigado. Agradeço muito o convite. Me sinto honrado já desse convite. E também devo parabenizar também por a Grilla Sonora de Chile. Também me senti honrado de estar com esses grandes artistas. Obrigada. Então, foi muito legal ter vindo hoje aqui à rádio. A gente que agradece, imensamente feliz. E aproveitando, nós vamos rapidamente chamar você para o dia 6 de junho, amanhã, 1h30, Masterclass. Afinal de contas, o que é MPB? Será uma amostra das músicas do álbum de música instrumental brasileira Forró do Fim do Mundo. Logo nas 19h30 teremos um concerto com a participação dos professores Maurício Figueiredo, Luciana Rosa, Renato Rocha e Vitor Polo, com o professor Ravi Kefim. Bom, né, vamos caminhando para o final do programa. Agradecendo imensamente mais uma vez o professor Rodrigo pela sua parceria, meu colega Dani, que vai fazer a finalização e a chamada da nossa última música. Muito obrigada, Pessim, que esteve na mesa de som, e a todos vocês, ouvintes, que estiveram aqui conosco nessa noite. Semana que vem estaremos aqui com o programa Desconcertos. Isso aí, pessoal. Também quero fazer só um convite, que dia 12, dia dos namorados, semana que vem, vai ter um concerto com o pessoal de canto da professora Lorena Espina. Então esteja presente na FAMES às 18 horas, também vai ter esse concerto legal lá. E pra gente terminar o nosso programa ainda no tom da cultura chilena, vamos mais uma música de Víctor Jara, que é El Derecho de Vivir en Paz. Boa noite, pessoal. Boa noite. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, 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 Você ouviu Desconcertos, doses de música e aprendizado no seu tempo. Uma parceria entre a FAMES e a Espírito Santo FM. A apresentação: Kaline Alves, Daniel Moreira e Felipe Pessim.